pessoalmente os atos da vida civil. Então, a incapacidade cessa, em geral, quando cessa as causas que a determinaram. Por exemplo, um toxicômano, acho que eu botei até no roteiro quando cura, eu não sei se cura ou se é reabilitação, uma expressão correta. Né? Então, se um toxicômano que, em razão do uso de drogas, deixa de ter essa dependência, ou continua dependente, mas readquire seu discernimento, sua consciência mais vontade, então deixa de ser incapaz e volta e torna ao estado de capaz. Então, o juiz havia proferido uma sentença de interdição e agora profere uma sentença chamada de levantamento da interdição. Vamos ver agora a outras hipóteses. Então, a regra, a incapacidade cessa quando cessa a causa que a gerou. Mesma coisa o ébrio, o pródigo, etc. Em relação aos menores, a incapacidade pode cessar de duas maneiras. A maneira, vamos dizer, normal, ordinária, né, é a maioridade. No Código Civil 16, a maioridade era atingida aos 21 anos. O Código 2002, em razão de vários fatores, como o progresso na universalização da educação, progresso nos meios tecnológicos, progresso nos meios de comunicação e de transporte, fez com que o legislador optasse por diminuir a faixa etária para alcançar a maioridade de 21 para 18 anos. Então, essa idade é para todos, né, exceto para o emancipado. Qualquer pessoa, hoje, tanto faz ser do gênero masculino quanto do feminino, a maioridade é alcançada aos 18 anos. Isso é uma escolha arbitrária do legislador, né, porque cada país adota uma idade diferente, não há um padrão para isso. A grande maioria dos países adota a idade de 21 anos, como era no Brasil até o Código de 2020. Mas há outros, por exemplo, a Suíça se atinge aos 20 anos, a Espanha aos 23, e no Chile, eu até pesquisar se isso não mudou, porque as coisas mudam de um dia para outro, no Chile até o ano passado era aos 25 anos. Então, isso foi saudado como se fosse uma grande inovação, né? Diminuir essa idade de 21 para 18 anos. E a maioridade se alcança no primeiro momento do dia em que a pessoa completa 18 anos, independentemente do horário em que nasceu. Então, a 0 hora e 1 milésimo de segundo do dia do aniversário, a pessoa torna-se absolutamente capaz. Como eu disse, foi saudado por alguns como uma grande mudança, mas há também outros que critiquem esta redução da maioridade de 21 para 18 anos. Principalmente aqui no Brasil, embora as pessoas com 18 anos já tenham total discernimento, essa é a regra geral, essas pessoas, muitas vezes, a maioria dos casos, não são autossuficientes financeiramente. Né? Então, pouca gente com 18 anos no Brasil se sustenta a si próprio sem o auxílio dos pais. Isso tem uma desvantagem no campo patrimonial. Claro que no campo pessoal, não há dúvida que as pessoas com 18 anos já têm discernimento, ou seja, consciência, mais vontade. Mas no campo patrimonial, isso pode causar prejuízo a terceiros. Em que hipótese? Por exemplo, Lucas já tem 21 anos, não? 20. Então, no código passado, Lucas seria relativamente incapaz. Portanto, se estivesse na vigência do código anterior e Lucas hoje, vamos supor, batesse no carro de Milena, os pais de Lucas seriam obrigados a reparar esse dano, na vigência do código de 16. Agora, na vigência do código de 2002, Lucas é absolutamente capaz. Então, os pais de Lucas não são mais responsáveis pelos atos ilícitos que ele comete. Portanto, na vigência do código anterior, quer dizer, no código atual, se Lucas bater hoje no carro de Milena,
os pais deles não vão ser obrigados a reparar esse dano. Não sei se Lucas tem patrimônio próprio, mas naquele nosso exemplo, Lucas não tem patrimônio, não tem como reparar esse dano. O que é que vai acontecer? Milena vai ficar no prejuízo. Vai entrar com ação de indenização. Na hora de penhorar os bens, o oficial de justiça vai fazer a diligência e não encontra nenhum bem no nome de Lucas. O processo vai ficar parado e depois vai ser arquivado pela prescrição intercorrente. Então, alguns sustentam que, em relação a terceiros, essa redução da maioridade foi prejudicial. Eu acho que não deve se considerar, em termos de direitos da personalidade, em primeiro lugar, a pessoa e se essa pessoa tem discernimento. E eu não tenho dúvida de que todos vocês têm o mais absoluto discernimento, ou seja, consciência mais vontade. A outra forma de cessação da incapacidade dos menores é a chamada emancipação. Todo mundo aqui já ouviu falar no que é isso, né? Todo mundo sabe o que é emancipação, né? Quando a pessoa adquire a capacidade civil plena antes de atingir a idade legal da maioridade. Só tem 3 pessoas hoje aqui participando. Vamos, gente, vamos abrir as câmeras. Presidente Thalita, vamos ajudar aqui. Opa, Pablo, obrigado. Vamos mais gente aqui. Então, a emancipação é esse procedimento judicial pelo qual o menor torna-se capaz de exercer por si só os atos da vida civil, embora não tenha alcançado 18 anos. A emancipação pode ser de 3 formas: voluntária, que é a mais comum, a judicial e a legal. Essas hipóteses estão previstas no inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º, que diz o seguinte: pela concessão... sim. Pensei que era complicada a aula. Não, a aula está fácil, está complicada a entrar. Bom, então, a emancipação pode ser voluntária, judicial e legal. A voluntária e a judicial estão no parágrafo único, inciso 1 do artigo 5º. Né? Na hipótese de emancipação judicial, né, só há uma hipótese, é quando o menor que está sob tutela completou 16 anos. Então, o menor sob tutela é aquele que não está sobre o poder familiar. Ou seja, não tem pai e mãe, ou pai e mãe estão suspensos do exercício do poder familiar, o antigo pátrio poder. Então, essas pessoas são colocadas sob tutela, né, e o tutor pode autorizar que o menor sob 16 anos seja emancipado. Mas como ele não tem pai e mãe, o pai e mãe estão suspensos, é necessário uma autorização do juiz, é necessário uma sentença judicial para que o menor, sob tutela, seja emancipado. Então é a única hipótese de haver necessidade de sentença para uma emancipação. Certo? Por isso que ela se chama emancipação judicial, porque precisa do juiz. A única hipótese é essa, do menor sob tutela. Esse inciso 1, parágrafo 1 do artigo 5º, ele contempla tanto a emancipação judicial quanto a voluntária. A voluntária é aquela que é concedida pelos pais através de escritura pública aos filhos. Então, vamos ler aqui esse... Vocês estão com o Código Civil aí? Acompanhe para poder... Ou então no roteiro que eu transcrevo. Então, diz o seguinte: pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Essa é a voluntária, certo? É concessão dos pais através de escritura pública e não depende de homologação judicial. Aí, vírgula, aí vem a judicial. Ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, vírgula, se o menor tiver 16 anos completos. Então, esse inciso 1 mistura os 2 tipos de emancipação. A voluntária, que é aquela
concedida pelos pais através de escritura pública, e a judicial, quando o menor está sob tutela e, portanto, depende de sentença. Certo? Nos dois casos, o menor precisa ter 16 anos completos. No Código Civil de 2002, essa emancipação só era feita aos 18 anos. Por quê? Porque a maioridade é aos 21. Aí daqui a pouco a gente vai ver que o legislador deu umas escorregadas, daqui a pouco nos incisos da emancipação legal, certo? Então, no Código passado, maioridade aos 21 anos, a pessoa podia ser emancipada aos 18. Hoje, maioridade aos 18, a partir dos 16, o menor pode ser emancipado. O processo de emancipação está no CPC de 2015, nos artigos 719 a 725, mas o processo de emancipação vocês vão estudar lá. Deixa eu ver aqui, 719, não é isso não. Eles não podem. Isso, mas ouvir do tutor. O tutor dá a sua opinião. Deixa eu ver aqui. 719. Tá. 725, inciso 1, é o procedimento para a emancipação judicial. 725 do CPC, 2015, Código de Processo Civil. Processar-se-á na forma desta seção o pedido de inciso 1, emancipação. Então, quando vocês forem estudar os procedimentos especiais, os procedimentos de jurisdição voluntária, o professor do processo civil vai explicar como é o procedimento para a emancipação. Vou pegar de novo o artigo 700. Deixa eu até atualizar aqui na ficha, que o CPC foi novo. 725, inciso 1, procedimento, jurisdição voluntária. Então, a judicial é através desse processo de jurisdição voluntária, o juiz precisa dar a sentença, e a voluntária, os pais apenas vão ao cartório, qualquer tabelionato de notas, e lavra-se a escritura pública de emancipação. No Código 16 não havia qualquer dispositivo que exigisse a escritura pública, e havia dúvida se era necessária a escritura ou se bastava um documento particular emancipando o menor. Nessa dúvida, o Código de 2002 resolveu ser expresso. E essa escritura é levada a registro no livro próprio, de acordo com a lei dos registros públicos. Aí, além desses dois tipos de emancipação, a voluntária, que é por escritura pública, por liberalidade dos pais, e da judicial, que é através de procedimento de jurisdição voluntária, quando o menor estiver sob tutela, aos casos de emancipação legal, terceiro tipo de emancipação. Como o próprio nome indica, esse tipo de emancipação decorre diretamente de uma situação que a lei prevê como sendo ensejadora da aquisição da capacidade plena. São situações previstas na lei, então são emancipação legal, ou seja, emancipação ex vi legis. O inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º trata daqueles dois primeiros casos, emancipação voluntária e emancipação judicial. O inciso 2 e seguintes trata das hipóteses de emancipação legal. Primeiro tipo, pelo casamento. Então,
qualquer que seja a idade, se a pessoa casou, adquire a capacidade por força de lei. Se você casou, sendo menor de 18 anos, não precisa ir até o cartório com seus pais e os pais assinarem a escritura pública de emancipação. Por quê? Porque é um tipo de emancipação ex vi legis, decorre diretamente do texto da lei. Aí se pergunta, o menor de 18 anos pode casar? Pode. A idade chamada idade núbil, núbil vem de nubentes, né? Está prevista no artigo 1517 do Código Civil de 2002 e é 16 anos, tanto para homens quanto para mulheres. No Código 16, para os homens era 18 anos e para as mulheres 16. Lembra que no Código 16 a maioridade era aos 21, mas os homens poderiam casar aos 18 e as mulheres aos 16, a chamada idade núbil. Antes dessa idade, é possível o casamento mediante autorização judicial, se for para evitar a aplicação de pena. Isso tinha sentido antes da Lei 11.106 de 2005, que previa o caso de sedução. O crime de sedução era quando o homem desvirginava a mulher. Isso é a mulher de menor. Isso era um crime até 2005. E o casamento dessas pessoas podia ser autorizado para extinguir a pena. Então, o sedutor não cumpria pena se casasse com, entre aspas, que era chamado de a ofendida. A lei recente 13.811 de 2019 diz que deu nova redação ao artigo 1520, dizendo que não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no artigo 1517 deste Código. Então, a diferença é que antes dos 16, antes da idade núbil, só em determinadas hipóteses. Entre 16 e 18, o menor pode casar? Pode, mas precisa de alguma coisa, o que é autorização dos pais. Então, uma adolescente de 16 anos pode casar se os pais autorizarem. Se os pais negarem o casamento, o menor pode ir ao juiz e haver um suprimento judicial. Diga, Pablo, está querendo casar? Tô não, obrigado. Professor, vamos supor que se eu me casar com 16 anos, eu vou ser emancipado, né? Isso. Se eu me separar posteriormente, eu vou perder minha emancipação ou vai continuar, independente do casamento, do vínculo? Vai continuar emancipado. É isso que eu ia observar daqui a pouco. É muito bem posto. Então, inciso 2, casamento. Inciso 3, preste atenção se isso tem lógica. Pelo exercício de emprego público efetivo. Alguém pode ter cargo público efetivo, emprego público, antes dos 18 anos? Não. O que é que foi isso? Um cochilo do legislador. Oi, Thalita, apareceu, bem-vinda. Eita, surgiu de novo. Fui falar, ela desapareceu. Tá tímida hoje, apareceu. Então, no código anterior, a idade, a capacidade civil era os 21 anos. Mas a pessoa podia ter cargo público aos 18. Podia, inclusive, ser vereador. Né? Então ficou esse gap aí, esse escorregão do legislador. Esse dispositivo era para ser suprimido, porque ninguém pode ter emprego público hoje antes dos 18 anos. Talvez, eu não sei se o recrutamento, professor, então emancipação pode ser legal e voluntária. Não. A voluntária precisa de escritura pública e autorização dos pais. É a mais comum. Um pai quer emancipar os filhos, leva para o cartório e emancipa. A legal, ela não precisa de escritura pública, ela decorre diretamente de determinados atos, como casamento, emprego público, que, como eu ia dizendo, eu não sei se a pessoa pode entrar
das Forças Armadas antes dos 18? Eu acho que não. Né? Então, acho que quem se alista só começa depois dos 18. Se vocês que estão... Os meus 18 anos faz tempo, eu não lembro, vocês devem ter se inscrito ultimamente, mas eu acho que não pode. Então, isso foi um escorrego do legislador, esse inciso era para ter saído. O inciso 4... Diga, Daniel. Professor, não, era Daniel, só uma pergunta, mas eu já vou acrescentar. A pessoa pode entrar antes nas Forças Armadas por meio de um concurso chamado SPSEX ou ESA. A pessoa pode pronto. entrar menor de idade. Então, pronto. Então, quem entrar, essa é a Escola de Sargento das Armas. Isso, e a SPSEX é para oficial do Exército. Isso. Então, se você ocupa este cargo público antes dos 18, você se torna capaz. Você é do Exército, não? Não, mas antes eu tinha sido aprovado para oficial do Foi? Exército. E Sim, resolveu seguir o direito. Não quis. foi, resolvi. Está arrependido ou não? Não, não. É Daniel Pessoa, né? Isso, professor. Cadê o Aguiar, que não abre a câmera? Aham, tá. Ontem não. Aham. Foi farra ontem, foi derrubado. Foi guerra. Guerra. Tá. Inciso 4, pela colação de grau em curso superior, o que é extremamente difícil hoje em dia. Mas, sei lá se é possível. Tem cursos superiores hoje em EAD, o negócio está tão esculhambado que alguém pode, antes dos 18 anos, concluir um curso superior. Também é outro escorrego do legislador. Isso tinha sentido no código anterior, quando a maioridade era aos 21 anos. Era possível que alguém entrasse no curso superior. Não entrasse, não. Concluísse o curso superior antes dos 21 anos. Eu acho que eu concluí. Direito no meu tempo para 4 anos, acho que eu me formei antes dos 21. 5, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 18 anos completos tenha economia própria. Então, ou se o menor de 16 anos tem uma relação de emprego, se tem um emprego que que faça com que ele se sustente, ele é automaticamente emancipado. Esse inciso, também não vejo lógica nele. Também fala em estabelecimento civil ou comercial. Ora, para alguém ser comerciante ou entrar na sociedade civil, é preciso que ele tenha a maioridade. Então, como é que ele vai assinar o estatuto social se ele não é maior? Ou no momento que ele assina, automaticamente ele está emancipado. É muito confuso esse dispositivo. Por exemplo, alguém ganha na loteria. A pessoa ganhou na loteria, virou milionário, mesmo abaixo dos 18 anos, ele estaria automaticamente emancipado. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que os terceiros vão saber que ele está emancipado? Quando a emancipação é voluntária ou judicial, a pessoa tem uma sentença, tem escritura provando que está emancipado. Mas se a pessoa ganhou na loteria, qual vai ser a prova de que ela pode praticar os atos da vida civil sozinha? Eu acho que esse dispositivo ele não tem sentido e não deveria existir, mas eu não sou legislador, não tenho o que fazer. E tem também, viu, Daniel Pessoa, a lei do serviço militar. Essa lei diz que, para efeito do serviço militar, cessará a incapacidade civil do menor na data em que completar 17 anos. Mas é só para efeito do serviço militar. Para os atos da vida civil, enquanto não completar 18 anos ou for emancipado, continua incapaz. E outra coisa, a emancipação é irrelevante, isso é importante, na esfera penal. Se o menor é emancipado com 17 anos, comete crime, certo? Ele comete crime, não. O menor emancipado, ele não comete crime. Ele pode cometer o quê? O que é que o menor comete? O que equivale a crime? Como é que chama a palavrinha? Uma infração? Um ato infracional. Ato infracional. Muito bem, Iris. Ato infracional. Não é só infração, Yasmin, porque infração de trânsito, qualquer tipo de infração. Entre aspas, o delito penal
cometido pelo menor se chama ato infracional. Inclusive, teve aquele chocante no final de semana em Passo, né, que vocês mencionaram na aula segunda-feira. Eu fui olhar, foi uma coisa terrível mesmo. No código anterior, a maioridade era os 21 anos, e a pessoa com 18 anos podia ser vereador, mesmo sendo incapaz, o que acarretava a emancipação automática. Tá? Então, deixa eu ver aqui se eu esqueci de mencionar alguma coisa. O menor, mesmo emancipado, ele não pode praticar determinados atos específicos. Por exemplo, não pode dirigir. O menor, mesmo que emancipado, certo? Com a capacidade total, ele não pode tirar a carteira de habilitação. E é irrevogável. No momento que os pais emancipam, assinam a escritura pública, não pode se arrepender e revogar essa escritura. E o menor, mesmo emancipado, não pode frequentar determinados lugares proibidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, não pode frequentar lupanares. É isso, Daniel? O que é um lupanar, Daniel? Lupanar, uma casa de tolerância, uma casa de recursos. Aqui sabe o que é isso? Um prostíbulo. Então, ainda bem que todos os rapazes aqui são decentes, nenhum nunca frequentou um lupanar. Fazem muito bem. Decentes e direitos. Né? Você, mesmo emancipado, se você não completou 18 anos, é vedado tomar bebida alcoólica, é vedado frequentar lupanares, etc. Certo? Então, com isso, alguma dúvida sobre incapacidade? Com isso, nós encerramos o ponto 3 e vamos para o ponto 4. Receberam, né? Tá. Isso, eu acabei de dizer. Então, a ressaca está grande, Daniel. Está nem ouvindo. Além do que não está ouvindo, né? É o quê? BT que você está praticando, que está na moda. E para praticar BT dinheiro, basta academia. Tá bom. Tá a moda agora. E para o jovem não pode dizer nem beach tennis, é BT, né? Só velho chama de beach tennis. Estou por dentro, estou ligado. Bom, receberam o ponto 4. Então, o ponto 4 trata das pessoas jurídicas. Vamos dizer, noção, natureza, representação, as pessoas de direito privado, direito público e os tipos de pessoas jurídicas de direito privado, que são as associações, sociedades e fundações. E, por fim, a teoria da penetração. Teoria da penetração ou teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Né? Essa última parte do ponto é bem importante e nós vamos ver separado depois, possivelmente, quando os monitores forem selecionados, vamos fazer algum trabalho, inclusive prático, em relação a isso. Mas eu já me adiantei, para não esquecer, e passei para a Thalita um artigo que eu publiquei, acho que foi em dezembro agora, e lá tem uma seção, a seção 2, trata da desconsideração da pessoa jurídica, teoria da penetração do direito brasileiro. Vocês guardem para quando chegar o momento próprio. Bom, então, o que são pessoas jurídicas? No ponto 3, no ponto 2, nós estudamos as pessoas naturais. Neste ponto agora, nós vamos estudar as pessoas jurídicas, os dois tipos de pessoas com personalidade. Lembram as 3 partes do Código Civil, da parte geral? Pessoas, bens e fatos jurídicos. Nós estamos continuando hoje com as pessoas, o segundo tipo de pessoa, que é a pessoa jurídica. Por que o estudo das pessoas é importante? Porque não existe direito sem sujeito.
todo direito tem que ter um sujeito ativo e um sujeito passivo. O sujeito ativo é o, lembra-se do macete? O sujeito ativo é o que corre atrás, é o credor. Sujeito passivo, na minha brincadeira, é quem se esconde para não pagar, é o devedor. Sujeito ativo e sujeito passivo. Ou, nos direitos reais, só um sujeito, né? E tem inflexão sobre a coisa, mas todo direito tem que ter sujeito. Não existe qualquer tipo de direito, qualquer tipo de relação jurídica em que não exista o sujeito. Então, tem sempre o titular do direito que, em regra, conserte aí no roteiro, acho que eu botei o homem, tire o homem e bota a pessoa, o ser humano. O ser humano. Ser humano. Então, riscar aqui qualquer referência de gênero. Então, qualquer direito, ao fim e ao cabo, visa-se atender ao interesse humano. Né? Isso, originalmente, né, no início da civilização, qualquer relação jurídica tinha entre partes um ser humano. Mas, com o decorrer do tempo, na vida cotidiana, se verificou que algumas relações jurídicas ficavam muito difíceis, alguns empreendimentos ficavam muito difíceis de ser realizados diretamente pela pessoa humana. Então, começou a haver agrupamento de indivíduos formando certas agremiações, certas corporações, certas entidades. Né? Então, as pessoas começaram a se juntar. Na sociedade primitiva, nos albores do Homo sapiens, se juntavam em bandos e tinham um líder. Né? Então, passaram de caçadores-coletores para agricultores. Então, começou a se formar o direito de propriedade com um proprietário, e com o tempo um proprietário só não dava conta, passou a formar grupo de pessoas para explorar aquela terra. Bem-vinda, Clara. Então, professor. Com o tempo, houve essa necessidade de formação de certas entidades, inclusive, com o passar do tempo, aqueles agrupamentos primitivos tornaram-se o que hoje chamamos de estados. Né? E o Estado é também uma pessoa jurídica. Então, observando historicamente, né, houve a formação das pessoas jurídicas decorreu de uma necessidade humana. O homem é gregário e, para produzir certas coisas, para certos empreendimentos de maior vulto, era necessário que se juntassem e formassem pessoas jurídicas. Algumas outras nós chamamos de pessoas jurídicas, mas em outras legislações há outros nomes. Por exemplo, no direito francês chama-se pessoas morais. No direito português chama-se pessoas coletivas. Há outras denominações, como pessoas civis, pessoas místicas, pessoas fictícias, pessoas abstratas, pessoas intelectuais, pessoas de existência real, pessoas universais, pessoas compostas, ou universalidade de pessoas e de bens. Mas o nosso direito chama de pessoa jurídica, e é um termo mais ou menos já pulverizado. Então, qualquer pessoa leiga, você perguntar o que é uma pessoa jurídica, as pessoas sabem responder, têm uma ideia, uma noção do que seja uma pessoa jurídica. E, juridicamente falando, o que é uma pessoa jurídica? Então, são entidades que a lei empresta personalidade jurídica. Né? Então, a partir do momento que recebem a personalidade jurídica, passam a atuar na vida jurídica com personalidade própria, distinta daquelas pessoas naturais que a compõem. Então, a pessoa jurídica, uma vez constituída, ganha personalidade diferente das pessoas naturais que a compõem. Passam a ser, portanto, sujeitos de direito e obrigações da ordem civil e ganham, portanto, o quê? Personalidade. Lembra do conceito de personalidade, que nós estudamos no ponto 2? Personalidade é a aptidão genérica de contrair direitos e obrigações, de ser sujeito de direitos e obrigações na ordem civil. Então, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas têm personalidade. Vocês nunca imaginaram isso, né? Já ouviram falar que o Estado da Paraíba tem personalidade? Que o Magazine Luiza tem personalidade?
Vocês imaginavam personalidade só em relação às pessoas naturais. Mas não. Personalidade é a aptidão de ser sujeito de direito de fabricações, e as pessoas jurídicas também têm personalidade. Lembra do artigo 1 do Código Civil, que diz toda pessoa é sujeito de direitos e obrigações. Então, toda pessoa é genérico, abrange as pessoas naturais, que estudamos no ponto 2, e as pessoas jurídicas, que vamos estudar agora no ponto 4. Então, aí no roteiro eu digo, a origem surge para suprir a própria deficiência humana. Às vezes, a pessoa não encontra forças ou recursos para certas empresas de maior vulto, de sorte que se procura outros homens. Ela vem usando homem de novo, outras pessoas, aos quais se associa para constituir organização que possa alcançar o fim almejado. O ser humano é essencialmente social. Para atingir seus objetivos, une-se a outro homem de novo, outras pessoas, formando agrupamentos. Então, Maria Helena Diniz, ela define pessoa jurídica como sendo a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios que visa a consecução de certos fins, reconhecida pela jurídica como sujeito de direitos e obrigações. Então, são requisitos da pessoa jurídica, a organização de pessoas ou de bens, disseidado os propósitos ou fins e capacidade jurídica reconhecida pela lei. Vai ver tudo daqui a pouco. Qual seria a natureza jurídica das pessoas jurídicas? E aqui eu já adianto que essa parte não cai na prova. Se vocês derem uma olhada apenas por curiosidade, principalmente com relação às teorias negativistas que sustentavam que pessoa jurídica não tinha personalidade. Hoje prevalecem as teorias afirmativistas, né, que sustentam que as pessoas jurídicas têm sim personalidade própria, distinta da personalidade dos seus membros. Vou falar aqui apenas rapidamente. Quais são essas teorias que explicam a personalidade jurídica das pessoas jurídicas? Primeira, a teoria da ficção legal, elaborada por Savigny. Segundo ele, a personalidade da pessoa jurídica não existe no mundo real. Decorre de uma ficção prevista em lei. Que, segundo essa teoria, apenas a personalidade natural, ou seja, a pessoa natural, é real, criada pela natureza. Para essa teoria, a existência da personalidade é apenas produto do intelecto humano. Porque, segundo ele, aqui eu vou usar a expressão homem, que é a expressão dele, da época, porque somente o homem é capaz de direitos e obrigações. Então, essa teoria ela não sustenta, né? Por quê? Porque se a personalidade é apenas uma criação da lei, né, seria apenas uma ficção, então também não existiria, por quê? Porque a lei é produto de quê? Do Estado, que é uma pessoa jurídica. Então, seria, portanto, também uma ficção. Então, seria uma ficção nascida de outra ficção. O próprio Estado é ficção, o próprio Estado do qual decorre essa lei. A segunda teoria é a teoria da equiparação de Winchild e Brins. Na verdade, é uma variação, uma variante da ficção, da teoria da ficção jurídica. Segundo essa teoria, a personalidade jurídica seria um patrimônio equiparado no seu tratamento jurídico às pessoas naturais. Então, também não se sustenta porque eleva os bens à categoria de sujeito de direitos. E os bens são sempre o quê? Objeto do direito e nunca sujeito de direito. A terceira teoria, essa um pouco mais já rebuscada, é a teoria da realidade objetiva ou realidade orgânica, teoria elaborada por Gierke e Zitelmann. Ela surgiu como uma reação à teoria da ficção. Né? Segundo essa teoria, a vontade pública, no caso dos estados, ou a vontade privada, no caso das pessoas de direito privado, é capaz de dar vida a um organismo, a uma entidade que passa a ter existência própria, distinta dos seus membros, é capaz de tornar-se sujeito de direito
real e verdadeiro. Então, para eles são realidades sociológicas que ganham vida por imposição das forças sociais. Aí vem o extremo. Né? A primeira teoria de Savigny, a pessoa jurídica seria apenas uma ficção. Aí vem essa da realidade orgânica, dizendo que a pessoa jurídica tem sim vida própria. Né? É um sujeito real e verdadeiro. Aí também cai também no extremo. Né? Onde estamos agora, virtualmente, na Universidade Federal da Paraíba. Alguém pode dizer que a Universidade Federal da Paraíba tenha vida, como a vida humana, que ela tenha vontade, né? Que ela tenha consciência, ou seja, discernimento mais vontade? Não, ela não é uma realidade objetiva. Né? Ela tem seus representantes, ela pratica os atos da vida civil, mas através de seus representantes. Ela não é uma realidade orgânica, como sustenta Gierke e Zitelmann. Certo? E aí já chegando mais ao que é mais aceito hoje, a teoria da pessoa jurídica como realidade técnica. Tá? Não é nem uma ficção, como sustenta Savigny, nem é uma realidade orgânica, como sustentam Gierke e Zitelmann. Seria uma realidade, mas uma realidade técnica. Nem ficção, nem orgânica. Então, para essa teoria, um expediente de ordem técnica que é útil para alcançar diretamente alguns interesses que são próprios dos seres humanos. Então, o detalhe dela ser titular de direito demonstra uma existência real, mas não uma realidade orgânica, mas sim uma realidade técnica. A realidade é técnica porque, no fundo, ela visa satisfazer os interesses humanos e porque tem pessoas humanas por trás dela. Né? A Universidade Federal da Paraíba tem vontade própria? Não. Mas externa a vontade como uma realidade técnica através do seu reitor, que a representa. Né? Então, é a realidade técnica. Essa teoria é defendida por Salles e por Collin e Capitán. E, por último, a teoria institucionalista de Roriu. Ela é muito parecida com a realidade técnica. Né? Para essa teoria, a instituição pré-existe ao momento em que a pessoa jurídica nasce, envolve uma ideia que cria um vínculo jurídico entre os indivíduos, surgindo a organização. Para Roriu, a personalidade jurídica é um atributo que a ordem jurídica estatal concede a determinados entes que merecem. Para ele, a pessoa jurídica tem duas vidas. Uma vida interior, que é a atividade de seus membros, integrantes ou dirigentes, e uma vida exterior. Se na vida exterior atua no mundo jurídico como uma pessoa própria, distinta dos seus membros. Então vamos aqui ao nosso membro da Universidade Federal da Paraíba. Ela tem uma vida interior. Né? O CONCEP e o CONSUNE se reúnem, tomam deliberações, o reitor também toma certas deliberações individuais, são pessoas que estão na vida interior, pessoas naturais. Tá? Mas para o público externo, os atos são de quem? Da Universidade Federal da Paraíba, uma pessoa jurídica que tem vida própria, vida técnica, institucionalista e não vida orgânica, mas que tem personalidade própria que atua no mundo exterior. Para Maria Helena Diniz, essa teoria institucionalista é a que melhor atende, melhor demonstra qual a personalidade, qual a natureza jurídica da pessoa jurídica. Mas, por outro lado, outro sustenta que o que deve prevalecer é a realidade técnica, como sustenta Venosa. E para Pablo Stosur e Rodolfo Pamplona, o código teria adotado a teoria da realidade técnica. Então, essas duas teorias são muito próximas uma da outra. Teoria institucionalista e teoria da realidade técnica quase que se confundem, tanto que alguns doutrinadores sustentam que a natureza jurídica é melhor explicada por uma e outros que ela é melhor explicada por outras. Já Silvio Rodrigues, ele deixa de criticar essas teorias porque ele diz que cada uma oferece um detalhe para melhor compreender o fenômeno. Independentemente da natureza jurídica,
desse estudo teórico da natureza jurídica, o que importa é que elas existem efetivamente, que elas têm personalidade própria, distinta da personalidade dos seus membros. Alguém duvida que a Ucrânia exista? Ela existe, ela é uma pessoa jurídica. Né? Alguém, como é o nome da loja do velho da velha Havan? Né? Alguém duvida que a Havan exista e a Havan tem a personalidade diferente do velho da Havan? Como é o nome dele? Não lembro. Bom, Luciano Hang. Luciano Hang. Então, alguém duvida que Luciano Hang seja uma pessoa natural e que as lojas Havan sejam uma pessoa jurídica e que uma é diferente da outra? Não. Por isso que Silvio Rodrigues diz que cada uma das teorias apresenta um adminículo para que se compreenda o fenômeno das pessoas jurídicas. Certo? Está fácil até agora, né? Deixa eu tomar uma aguinha para poder complicar a vida de vocês. Bom, vamos agora à classificação das pessoas jurídicas. Tem vários critérios de classificação. Primeiro, em relação à estrutura interna, as pessoas jurídicas podem ser universitas personarum, ou universalidade de pessoa, e universitas bonorum, ou seja, é universalidade de bens. A universalidade de pessoas é a mais comum. Duas ou mais pessoas se reúnem, tá? E formam uma pessoa jurídica. Tem sócios ou tem associados, pessoas naturais que se juntam. São as associações e as sociedades. Deixa eu tirar a palavra aqui de novo. E as universalidades de bens são patrimônios que ganham personalidade jurídica quando tem uma finalidade. Essa é mais difícil. São as fundações. É mais difícil de compreender. Mais na frente eu vou explicar para vocês como se constitui uma fundação. Essa é mais difícil. Então são os dois tipos de pessoa jurídica quanto à estrutura. Quanto à órbita de atuação, suas funções e capacidade, é fácil que as pessoas jurídicas podem ser de direito público e de direito privado. As de direito público podem ser de direito público externo e direito público interno. Estão lá no artigo 42 do Código Civil. Então, são pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Esse tipo de pessoa vocês vão estudar lá em direito internacional. Então, a República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo. Está na moda OTAN, ou NATO, em inglês, Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma pessoa jurídica de direito público externo, né? Porque ela tem personalidade própria, distinta dos países que a compõem. Então, a ONU, a FAO, a OIT, me ajude mais organizações internacionais, a Unesco, vamos lá? OMC. A OMC, né? São organizações internacionais que os tratados internacionais conferem personalidade jurídica. Então, são pessoas jurídicas de direito público externo, os estados, República Federativa do Brasil, Estados Unidos da América, República Argentina, República do México, como é que se chama a Holanda, meu Deus? Países Baixos, vai ter um nomezinho antes, que é o Reino dos Países Baixos. E todo mundo acha que o país é a Holanda, não é isso? Holanda não é país. Holanda é uma das províncias que compõem o Reino dos Países Baixos, junto com alguns outros, como a Zelândia. A Zelândia é uma das províncias que compõem os Países Baixos. A pessoa jurídica de direito público externo não é a Holanda, são os Países Baixos, uma monarquia. Então, como é que se funda um tratado, uma organização internacional? Os países se juntam no seio de uma conferência internacional
e nessa conferência internacional baixa um tratado internacional e esse tratado cria a pessoa jurídica de direito público externo. E, além dos países, dos estados e dos organismos internacionais, há um que é atípico, né, que tem personalidade jurídica de direito público externo, mas não é Estado e nem é organização internacional. Que pessoa jurídica é essa? Não é Estado. Vaticano. Vaticano é a capital. O Estado do Vaticano? Não, o Estado da Santa Sé. Isso. Vaticano é a capital da Santa Sé. Então, a Santa Sé, ela tem personalidade jurídica de direito público externo, mas não é Estado, nem é organismo internacional. Não é Estado por quê? Para ser Estado, precisa ter soberania, território e população. O que é que falta na Santa Sé? Tem território, tem 45 hectares, tem soberania, tanto que tem um monarca, lá é uma monarquia não hereditária, que tem como chefe de Estado e chefe de governo, como é o nome do cargo? Hein, Lucas? Tem território, tem um soberano monarca não hereditário que se chama... Como é o título? O chefe de Estado da Santa Sé? Não é o Papa, não, professor? Não, não é o Papa. Muito bem, é o Sumo Pontífice. Né? Ele é Papa como chefe de uma igreja. Né? E ele é Sumo Pontífice como chefe de Estado e chefe de governo numa monarquia não hereditária. Então, como eu ia dizendo, tem território, tem soberania, mas não tem o quê? População. Não existe ninguém nascido. Pode ser nascido dentro do Hospital do Vaticano, mas é cidadão italiano, então não tem população. O próprio chefe de Estado atual, ele é argentino. Não deixou de ser argentino porque não se adquire a cidadania vaticana. Né? Então, por isso que não é Estado. Aí ficou nesse limbo, se criou esse terceiro gênero, esse terceiro tipo de pessoa jurídica de direito público externo, que tem certas curiosidades, né? Independentemente de ser católico ou não, mesmo nos países muçulmanos, países de predominância evangélica, países que não são laicos, reconhecem a Santa Sé como uma pessoa jurídica de direito público externo, e lá tem seus embaixadores, mantém relações diplomáticas e tem embaixadores da Santa Sé nos países. Alguém aqui quer fazer o Rio Branco, quer ser diplomata? Já bem toda a turma de direito que tem alguém que quer ser diplomata. Então, tem uma curiosidade que as embaixadas da Santa Sé nos países têm um nome próprio. As outras são embaixadas dos Estados Unidos, embaixada da França, embaixada da Argentina. Como é que chama a embaixada do Vaticano? Embaixada da Santa Sé, quer dizer. Isso cai em prova do direito internacional. E a arquidiocese? Nunciatura apostólica. Porque o embaixador da Santa Sé tem um nome próprio, que é o núncio apostólico. É o embaixador do país em outro país. E o prédio chama nunciatura, a chancelaria chama-se nunciatura apostólica. E tem outro detalhe, que os tratados bilaterais firmados entre um Estado e um organismo internacional e a Santa Sé também tem um nome próprio. Vocês estudarem história, tem um nome próprio. O presidente Lula, o último tratado bilateral com a Santa Sé foi assinado pelo ex-presidente Lula da Silva. Chama-se Concordata. Então, se a Santa Sé faz um tratado internacional com outro país, esse tratado internacional chama-se Concordata. Mas só curiosidade, eu pensei que alguém aqui quisesse ser embaixador, mas como ninguém quer ser embaixador, vamos voltar aqui. Tá. Então, pessoa jurídica de direito público externo, estados, organismos internacionais. Isso. Diga, Daniel Pessoa. Professor, acho que a gente ouviu falar em concordata em direito empresarial. Isso, mas lá chama hoje recuperação judicial, antiga concordata. Então, a Entendi. concordata que remanesce no nosso direito, a concordata é o tratado internacional firmado pela Santa Sé. Foi num congresso que teve agora semana passada de direito empresarial. Aí falaram concordata.
Isso. Mas hoje chama recuperação judicial. Outro detalhe, só, curiosidade, o embaixador da Santa Sé, ou seja, o núncio apostólico, tem precedência sobre todos os outros embaixadores. Né? Por quê? Porque, como a Santa Sé é um tipo de pessoa jurídica de direito público, o cardeal ele é príncipe, como na monarquia. Então, o núncio apostólico tem precedência sobre os outros embaixadores do país. Então, a solenidade aqui no Brasil, está o embaixador dos Estados Unidos, ou da França, e o núncio apostólico. Quem é chamado em primeiro lugar, quem entra primeiro, que tem a precedência, é o núncio apostólico sobre todos os outros embaixadores. Vamos voltar aqui. Direito público externo, e temos também o direito público interno. Quem são as pessoas jurídicas de direito público interno aqui no Brasil? Estão lá elencadas no artigo 41 do Código. União, Estado, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Exemplo, as agências reguladoras. Anatel, ANA, Anvisa, Angevisa, ANS, ANTT, que mais? A última, antigamente era DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, hoje chama-se ANPM. Então não são bem autarquias, porque tem essas agências regulatórias e fiscalizatórias, tem um regime próprio, inclusive os diretores são sabatinados pelo Senado e têm mandato próprio, diferente das autarquias normais. Então, a União é pessoa jurídica, os estados, a Paraíba é uma pessoa jurídica de direito público interno. Né? Territórios estão previstos lá, mas atualmente não existe. Né? Alguns foram transformados em estados, Roraima, Rondônia, e o território de Fernando de Noronha foi incorporado ao estado de Pernambuco. Então, atualmente não temos mais territórios, mas continua havendo essa possibilidade legal de criação de territórios. Interessante que continua o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, todos os TJ chamam TJ. Né? O TJPB, Tribunal de Justiça da Paraíba, de Pernambuco, e o do Distrito Federal chama-se TJDFIT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Continua com esse nome, né? Embora não exista mais território. Mas se voltar a existir território, o recurso das decisões do juiz de direito do território vão para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E diz o parágrafo único do artigo 41 que, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem no que couber contra seu funcionamento pelas normas desse Código. E o artigo 43 trata da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público. Então, aquelas são as pessoas jurídicas de direito público externo e interno. Agora vamos ao que interessa. Por que é o que interessa? Porque as pessoas jurídicas de direito público interno, vocês vão estudar em direito o quê? Administrativo. Vão olhar que direito público interno é apenas as autarquias e que há outras que integram a administração, embora seja de direito público interno, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Isso vocês vão estudar lá em direito administrativo. As pessoas jurídicas de direito público externo, ou seja, Estado, Santa Sé, organismos internacionais, vocês vão estudar em direito internacional público. Vamos ao que nos interessa aqui, que são as pessoas jurídicas de direito privado, que é objeto de estudo do direito civil. Elas estão enumeradas no artigo 44 do Código Civil de 2002. E é um artigo que vai e vem, toda semana ele é mexido. Tá? O Código Civil de 2002, ele tratava também destacadamente de alguns tipos de pessoas jurídicas que, na verdade, eram associações de sociedades, como nós vamos ver daqui a pouco, quando estudarmos as alterações trazidas pela Lei 10.825 de 2003. Mas, a rigor, doutrinariamente, nós só temos 3 tipos de pessoas jurídicas de direito privado. Preste atenção
Esqueça o que diz o artigo 44 ao elencar, porque traz uma redundância. Doutrinariamente, cientificamente, tecnicamente, só temos 3 tipos de pessoa jurídica de direito privado, que são as sociedades, as associações e as fundações. Depois o Código, por razões políticas, vamos explicar depois, acrescentou as organizações religiosas e os partidos políticos e depois as eirelis. Mas nós vamos ver daqui a pouco, isso não é tipo de pessoa jurídica, todas se enquadram como sociedades, associações ou fundações. Certo? Fácil até aqui? Fácil, né? Então, mesmo em relação a essas pessoas de direito privado, que nós estudamos em direito civil, uma delas não é estudada aqui, que são as sociedades empresárias, que vocês vão estudar lá em direito empresarial. Vocês estão pagando direito empresarial agora, não é? Quem é o professor? Carlos Brito. Carlos Brito. Pronto. Então, o professor Carlos Brito vai explicar a você a parte das sociedades empresárias. Nós vamos estudar aqui as sociedades comuns, antigas sociedades civis. Tá? Quanto à nacionalidade, as pessoas jurídicas se distinguem em nacionais e estrangeiras. É interessante que observem que essa classificação das pessoas jurídicas quanto à nacionalidade diz respeito à ordem jurídica sobre a qual ela é constituída e não a origem nem dos seus integrantes, nem a origem dos recursos financeiros. Então, ela é nacional quando ela é organizada de acordo com a lei brasileira e tem sua sede e administração aqui no país, mesmo que tenha capital estrangeiro. Então, a TIM do Brasil, ela é formada sob a lei brasileira, tem sede aqui, tem administração aqui, embora o capital seja italiano e esteja submetido a uma matriz que esteja lá na Itália. A Volkswagen do Brasil é empresa nacional ou estrangeira? Nacional, porque é formada sob a nossa lei, tem estatuto registrado no Brasil, tem sede de administração no país, embora o capital seja alemão. E assim por diante. Então, ela é nacional se é constituída aqui, independentemente se os seus chefões sejam estrangeiros, ou seu capital seja estrangeiro. E a estrangeira, ou seja, uma empresa constituída no exterior, ela só pode funcionar no país com autorização do Poder Executivo. Então, nenhuma empresa, a FedEx americana, ela não pode atuar no Brasil sem autorização aqui do Poder Executivo. Diga, Daniel Aguiar. Elas não vêm, elas existem aqui. Pessoas estrangeiras podem atuar aqui. Isso, isso. Capital vem do exterior, os diretores em geral vêm do exterior, tá? Os diretores em geral, por exemplo, da Volkswagen são alemães, botam no outro brasileiro, tá? Mas o estatuto dela é registrado na Junta Comercial do Brasil. Exatamente. Então, essa pergunta deu link para prosseguir. Que horas são, hein? Eu me animo aqui e não vejo a hora. Tem tempo ainda. Só um intervalo antes de começar a Civil 2. Bom, então, como é que começam as pessoas jurídicas? Partindo aí da pergunta como é que começa do zero, de Daniel Aguiar. Nós vimos que a pessoa natural ela começa com um fato biológico. O que é que dá início à personalidade natural? Respirar. Isso, nascimento com vida. E as pessoas jurídicas, como é que nascem? A partir da união. O que mais? Da criação, a partir de lei. O que mais? Podem nascer das mais diversas maneiras, dependendo do tipo. Né? Então, vamos ver. Vocês conhecem alguma pessoa jurídica que nasceu com um grito? No Brasil. Sim, nasceu com um grito. Independência ou morte. Né? Tem até
Pegou aqui a espada, levantou e gritou: independência ou morte. Nasceu. Hã? Tem uma coleção. Não, tem várias. Sério. Essa aqui foi do meu avô, que era da Guarda Nacional, tinha de uns tios. Né? Tem várias. Tem até do Império Romano. Caramba. Tem de cadete. Tem Mas eu romano. acho que nunca ninguém vai querer assaltar a sua casa. Não, porque eu tenho coleção de armas também. Eu sou colecionador de armas registrado do Exército. Eu tenho Luger alemã, daquela que o Exército Alemão usava. Tenho. Eu não vou nem dizer para não vir assaltar a minha casa. Professor, o senhor era cadete, era do Exército? Não, nunca fui do Exército, não. Ah, entendi. Quando for ao tribunal, na visita ao tribunal, quando tiver liberado, a coleção de armas históricas fica lá no meu gabinete no tribunal. Porque o Exército precisa periodicamente ir fazer a inspeção para ver se estão todas, se estão registradas, se estão direitinho, para não ser preso por porte legal de arma. Eu estou conversando tanta besteira hoje. Onde é que estava? Estou enrolando hoje, né? Sobre Está no começo da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica do Brasil nasceu com um grito. Né? A pessoa jurídica pode nascer de um tratado. Né? O Estado do Acre, né? Nasceu de uma aquisição remunerada. Né? O Estado americano da Lusiânia, eu acho que foi comprado à França. Né? O Estado do Alasca parece que foi comprado também. Então, se nasce Estado, se nascem Estado interno ou Estado, pessoas de direito público externo, de várias maneiras. Eu estava, o livro que eu estou lendo, o Homo Deus, por acaso, é engraçado que toda aula que eu vou dar, na véspera, eu leio alguma coisa que eu fico fazendo link com a aula. Né? Estava lendo ontem como nasceu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durante um jantar, né? E como a URSS se extinguiu, né? Também através de um tratado onde se reuniu os representantes da Rússia, acho que na época era Boris Yeltsin, o da Ucrânia e da Bielorrússia. Como é que se pronuncia? Bielorrússia. Né? Então, os três estados, eram 18 repúblicas socialistas soviéticas, mas só tinha 3 estados independentes que se juntaram e depois se separaram. Né? E agora, eu duvido muito que Putin queira anexar a Ucrânia. Acho que ele quer somente dominar, acho que ele não quer que volte para o seu território. Bom, mas os estados nascem de guerra. No Brasil, tínhamos a antiga República Cisplatina. Não, que república, meu Deus? Província Cisplatina, que virou o quê? Uruguai. Uruguai, a antiga República da Banda Oriental do Uruguai. Então nasceu o Uruguai da desanexação da antiga província Cisplatina. Pessoa jurídica de direito público externo. A Santa Sé nasceu de quê? Nasceu do Tratado de Latrão. Latrão, com o governo italiano, que aqueles antigos estados papais foram reduzidos ao território de 40 hectares, nascendo então a Santa Sé. E, curiosamente também no Homo Deus, ontem eu estava lendo que os estados papais foram concedidos num édito forjado de Constantino. O poder do Papa na Idade Média, ele utilizava-se do poder, dizendo que todo o Império Romano do Ocidente tinha sido cedido ao Papa, acho que é o Papa Silvestre, pelo imperador Constantino, lá do Império Romano do Oriente. 700 anos depois que os papas apresentavam esse documento, cientistas demonstraram que esse documento era forjado, porque fazia referência a cônsules que não existia na época de Constantino. E hoje, historicamente, esse documento, que era apresentado pelos papas durante a Idade Média, hoje é passível que esse documento foi forjado. Mas também não tem nada a ver com a outra. Estou falando tanta besteira hoje. Vamos voltar aqui. Então, as pessoas jurídicas, elas nascem
mais variadas maneiras. Tá? Mas vamos observar aqui o que nos interessa. Como é que nascem as pessoas jurídicas de direito privado, que são objeto do nosso estudo. Como nascem os estados, vocês vão estudar com o professor de Direito Público Internacional, como nascem as pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, como é que nasce uma autarquia? Através de lei. Como é que nasce uma empresa pública? Através de lei. Como é que nasceu a UFPB? Através de uma lei. Então, as pessoas jurídicas nascem das formas mais diversas. As pessoas jurídicas de direito privado, que é o que nos interessa, elas nascem com, primeiro, a elaboração de atos constitutivos que são levados a registro em determinada repartição. No momento em que ela é registrada, nasce a personalidade jurídica. Está regulado lá nos artigos 45 e 46 do Código. As sociedades empresárias, vocês devem ter visto com o professor Carlos Brito, elas nascem com o registro aonde? Junta comercial. Comercial. E as sociedades simples, elas são registradas no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Existe um cartório só para registrar as sociedades simples. Um detalhe, vocês podem observar aqui em João Pessoa, você pode perguntar a vários advogados que eles vão dizer que é um cartório de títulos e documentos. Não é. Certo? Cartório de títulos e documentos precisa registrar documentos. Contratos constitutivos de pessoa jurídica são registrados no cartório de registro das pessoas jurídicas. Do mesmo modo que as pessoas naturais são registradas nos cartórios de registro das pessoas naturais. Por que é que existe essa confusão aqui em João Pessoa? Porque o cartório de títulos e documentos é o mesmo cartório de registro das pessoas jurídicas, que é o cartório Toscano de Brito, do pai do professor Rodrigo Toscano, um grande professor de Direito Civil aqui na nossa instituição, que vocês terão a sorte de pegar, acho que lá em Direito de Família. Um dos melhores professores que nós temos, o professor Rodrigo Toscano de Brito. Então, como o cartório é o mesmo, cartório Toscano de Brito, as pessoas acham que os atos constitutivos são registrados no cartório de títulos e documentos. Não é. É no cartório de registro das pessoas jurídicas. Outro tipo de sociedade, a sociedade simples de advogado, é registrado na OAB. E os partidos políticos são registrados no TSE. Então, o Maria Helena Diniz diz que o processo genético da pessoa jurídica de direito privado tem duas fases. A primeira fase, que é o ato constitutivo, que deve ser necessariamente escrito, e a segunda fase, que é a do registro público, ou na junta comercial, ou no cartório de registro das pessoas jurídicas, ou na OAB, ou no TSE, conforme o tipo de pessoa jurídica de direito privado. Portanto, o nascimento, o processo genético da pessoa jurídica tem uma parte material, que são os atos associativos, e o elemento jurídico, que é a inscrição no local próprio. Então, como é que se constitui uma pessoa jurídica? A gente agora aqui pode constituir uma pessoa jurídica? É fácil? Aqui agora eu acho que não, professor. Vamos juntar Daniel com Y, Pessoa, e Daniel com Y, Aguiar. Tá? Então eles querem ser sócios da Daniel e Daniel Empadinhas Venturosas. Tá? Então, o que é que eles fazem, a Daniel e Daniel Empadinhas Venturosas? Eles querem produzir o quê? Empadas, para concorrer com as empadinhas Barnabé, só não come quem não quer. Então, Daniel e Daniel, o que é que eles precisam fazer antes de botar a mão na massa, antes de pegar o trigo, botar a azeitona e o camarão? Eles precisam constituir a sociedade. É possível fazer isso agora? É. Então, eles vão aqui, pegam uma folha de caderno, ou digitam, o que se chama de ato constitutivo ou estatuto social. Eu, Daniel Pessoa, brasileiro, solteiro, residente, e Daniel Aguiar, brasileiro, solteiro, constituímos a partir deste momento uma sociedade empresária
denominada Daniel e Daniel, como é? Empadinhas Venturosas. Se quer um nome melhor, me avise. Foi o que veio na cabeça. BK. Então, eles vão lá e dizem, a sede é na casa de Daniel Pessoa. Quem é o administrador? Daniel Aguiar, que é mais sabido. Né? Então, quem é o capital social? Daniel Pessoa entra com R$100 e Daniel Aguiar com R$100. Então, tudo isso eles vão botando aqui no papel. No final, assinam. Isso vale? Vale. Né? É o contrato social, o estatuto social, o ato constitutivo. Mas essa pessoa jurídica já nasceu? Nasceu ou não nasceu? Não. Eles assinaram o contrato, compraram a farinha de trigo, os camarões e a empada, estão vendendo, compraram as forminhas, estão com isopor cheio na beira-mar de Tambaú, ali no busto de Tamandaré, vendendo empada. Estão vendendo e estão recebendo dinheiro. Essa pessoa jurídica existe? Não. Não, juridicamente não, porque falta o quê? A inscrição na junta comercial. Certo? Agora, o detalhe é que dão empadinhas, também ficou bom, né, Raquel? O pessoal de marketing aí, vão bolando aí o nome para essa empresa. Tá batendo a fome aqui, acho que comer tapioca antes de começar a Civil 2, mas não vai dar tempo. Então, a lei não ignora a pré-existência das pessoas jurídicas. Né? Por quê? Porque elas podem existir no plano de fato, embora não no de direito. Então, o CPC de 2000, o CPC de 73 já trazia disposições sobre isso, e o CPC de 2015 também, no artigo 75, inciso 9. Né? São as sociedades de fato, sociedades irregulares. Né? Alguns juristas, inclusive, admitem a personalidade de pessoas irregulares, mas elas não têm personalidade. Elas têm certas responsabilidades, mas não têm personalidade. E o Código Civil de 2002 inovou ao trazer, lá nos artigos 986 e 990, a sociedade não personificada. Vocês vão estudar lá com o professor Carlos Brito, empresarial. As sociedades não personificadas são sociedades que atuam no mundo jurídico, mas não foram inscritas nem na junta comercial, nem no cartório de registro das pessoas jurídicas. Então, essas sociedades hoje têm suas responsabilidades também. Vamos supor que Daniel e Daniel, Empadas Venturosas, contrate Thalita para ser a gerente. Ela tem um poder de gestão muito grande, já foi presidente de turma, tem uma grande capacidade de gestão. Ela vai ser contratada como empregada gerente. E o sabido do Daniel com Y, que é o sócio administrador, não paga os salários dela. Ela entra na Justiça do Trabalho cobrando os salários. Daniel pode apresentar contestação. Não, eu não vou pagar, a pessoa jurídica não vai pagar, porque não é pessoa, não existe. Ela trabalhava para um ente inexistente. Isso seria justo? Claro que não. Então a lei reconhece também as responsabilidades das pessoas não personificadas, das pessoas irregulares ou pessoas jurídicas de fato. Mesma coisa o contrário. Daniel e Daniel vende uma grande quantidade de empadas para Thalita, para uma grande festa da turma para arrecadar dinheiro para a formatura. E Thalita desvia o dinheiro, não contem para ninguém. Então, Thalita desviou o dinheiro e não pagou a empresa Daniel e Daniel Empadinhas. Quando eles entram na justiça, ela disse, eu não vou pagar, que eu comprei a uma empresa que não existe Daniel e Daniel, não está registrado em canto nenhum, então eu não vou pagar. Seria justo? Não. Então, o direito não pode ficar a par dessa realidade social. Certo? Representando, a gente vai dar tempo, não vai dar tempo, eu falei tanto empada, eu preciso comer alguma coisa antes da outra aula. Tenho 10 minutos só para comer isso. Então, a partir da próxima aula, a gente continua de representação, extinção das pessoas jurídicas, para entrar na parte mais importante, que são as pessoas jurídicas de direito privado. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado? Está esquentando aqui. Sociedades, associações e... Ninguém se lembra nunca? Fundações. Então, vamos lá. Sociedade, associação e fundação.
como eu estou em cima da aula, ou em cima da aula não, em cima da hora, não vou fazer chamada, tá? Vou só fazer maldade. Hoje é dia de maldade. Vou só perguntar. Arthur Moreira está presente? Ah, não. Deve ter trancado, né? Francisco deve ter trancado. Professor, Jefferson pediu para avisar que ele não ia poder participar da aula. E nem ele, nem Beatriz, que não iam poder participar da aula de hoje. São justamente os dois que têm faltado muito. João Felipe. Letícia está aí? Tô aqui, professor. Bem-vinda. Falta mais. Obrigada. E Rafaela? Professor, Rafaela está fazendo um exame, ela disse que ia mandar para o senhor o negócio médico. Como é que se diz? Então vou estar presente logo. Pronto, que ela está fazendo um exame importante. E Tiago Matheus? Estou aqui, professor. Bom dia, tudo bem? E o que houve que eu nunca vi? Professor, eu vim às primeiras aulas, aí eu achei que fosse trancar, mas acabei persistindo no EAD. Muito bem, então persista. Ia trancar porque você mora fora? Não, porque eu não aguento mais assistir aula online. Aí eu pensei que ia voltar ao presencial, aí não voltou, aí eu falei que ia trancar, mas vou terminar esse período aí. Vamos esperar que no meio do ano volte presencial. Eu também não aguento mais dar aula por videoconferência. Tem coisa mais chata do mundo, principalmente quando vocês não abrem as câmeras. É que fica chato também, porque eu fico aqui. Mas ainda bem que tem Lucas, Thalita e Iris que me ajudam. Só por isso eu acho que merecem 10 já, né? Então... Eu concordo, professor, eu também acho. Vamos tirar o merecido 10. Então, bom final de semana, se cuidem. Estamos há 3 dias sem internação de Covid nos hospitais públicos, mas isso não é motivo para aglomerar. Certo? Raíma presente. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professor.